E aí galera, tudo bem? Tô aqui para poder, na verdade hoje eu vou tentar fazer um resumo, um resumão, melhor dizendo, da campanha que a gente já iniciou de D&D, que é a campanha 5.0, né, do Dungeons Dragons. E como a gente já iniciou a campanha, a gente já está mais ou menos na quinta ou na sexta sessão. A gente estava tentando fazer streaming antes, mas a gente teve alguns problemas técnicos. Tanto que eu estou fazendo esse vídeo no meu notebook, porque o meu computador deu uma parada. E devido a alguns problemas técnicos, a gente não conseguiu iniciar a streaming antes, né, nas primeiras sessões. E aí eu tive essa ideia aí, junto com os nossos amigos lá que estão participando da mesa, de, de fazer um vídeo fazendo um resumão do que aconteceu, né? Um resumo do que já aconteceu na mesa. O cenário seja próprio, vocês vão perceber que existem algumas características similares ao Forgotten Realms, que é o cenário, né, da onde eu tirei minha inspiração para a mesa. Bom, vamos lá, vamos partir pro nosso prólogo. A história do mundo de Igaria, que é o mundo onde se situa a nossa campanha atualmente. Há muito tempo atrás, o mundo era um local pacífico e tranquilo. Existia um único continente onde todos os seres viviam em harmonia e paz, cada qual em seus reinos. Havia um grande respeito entre as nações e todas as rotas e ligações comerciais eram feitas de forma transparente e igualitária. Por eras, a magia foi consolidada e controlada pela deusa Mistra e seus seguidores, através das chamadas Mistress Wave, e era estendida a todos os seres que habitavam o mundo de Gaia. Existia uma grande cidade mercante de ótima localização para todas as rotas comerciais e extremamente devota a Mistra. O nome da cidade, era Yggdrael, e seu reino era próspero, com um rei justo, correto e que sempre pensava em seu povo. Seu nome era Tristan Heavengold. Com o passar do tempo, Mistra começou a ser cultuado em vários pontos diferentes do continente e cada vez mais seus seguidores aumentavam. Isso começou a incomodar alguns deuses, dentre eles Neru, que é o deus da morte. Em um ato de revolta, juntamente com Sirik, deus do assassinato e da mentira, planejou o assassinato de Mistra, que felizmente a deusa resistiu à emboscada e o golpe da foice da morte, desferido pelo deus Neru, não foi suficiente para matá-la, selando a deusa em um sono profundo. Ao cair no sono, a Mistra Wave se rompeu, desencadeando uma explosão e criando um grande cataclismo. Uma grande tempestade começou através de Mail Jungles, a oeste de Haura, com chamas azuis visíveis do céu. Ela devastou Haura devido à pesada magia selvagem que existia na área. Spet, Golden Plants e o Neglands foram transformadas em um lugar imprevisível e surreal, apelidado de Terras Playground. Apelidado de Terras Playground, onde a magia não funcionava. As magias não funcionam. Quase todas as partes de Gaia foram afetadas pelo cataclismo e certas áreas foram totalmente eliminadas, enquanto outras foram criadas. Magos foram destruídos ou enlouqueceram devido ao colapso dessa wave. Com o sono da deusa, a estrutura universal das forças misteriosas entrou em colapso, e a força desse evento dividiu o continente em 3 regiões. Esse evento afetou todas as nações de forma diferente. Os seguidores da deusa Mistra começaram a ser perseguidos e assassinados pelos cultuadores de Neru. Rei Tristan, junto com sua família, foi forçado a abandonar o seu trono e exilado mais a leste do mundo, onde fundou a primeira cidade do novo continente, conhecida como Florência. E agora a gente parte para o continente chamado de Tristan Lands, que é onde os nossos aventureiros começaram a aventura. Continente de Tristan Lands. 350 anos se passaram depois do desastre que dividiu o mundo. O humano rei Tristan e as outras raças lutaram para formar um continente harmonioso. Após muitas negociações de paz e tratados de comércio, criaram um continente onde todas as raças pudessem viver em paz. Essas terras foram chamadas de Tristan Lands.
por terem sido povoadas primeiro pelo rei e pela sua família. Como com sua maioria de humanos, o continente abriga algumas nações élficas, anões, entre outras raças. Nos últimos meses, um boato sobre o despertar de um deus e que isso poderá acarretar mudanças drásticas novamente no mundo de Gaia começou a ser dito. Os descendentes do rei Tristan comentam sobre uma rebelião. Os cultos aos deuses baixos começam a se movimentar. O que será que realmente está acontecendo? Os personagens começam todos na cidade de Tempest, tá? Onde foram chamados pelo regente local para investigar alguns acontecimentos no templo antigo e desativado dessa cidade. A partir daí, os personagens eles assumiram, né? A gente assume a interpretação a partir daí. Vamos lá. Começando pela cidade de Tempest, onde os personagens definitivamente começaram a interpretar ali, onde começou de fato a interpretação do jogo por ali. Eles foram chamados pelo regente local para poder investigar esse templo da cidade, que é uma cidade, na verdade uma pequena cidade, uma cidade de população pequena. E eles foram chamados lá para poder investigar esse templo. Ao chegar nos aposentos do regente, eles foram informados que o regente não estaria lá e só retornaria no outro dia. Foi aberto para que eles explorassem a cidade, onde eles conheceram um mercante chamado Baldric. Esse mercante ofereceu a eles, na verdade, vamos dizer, uma side quest, onde eles deveriam ir atrás das mercadorias que ainda não tinham chegado para ele. Beleza? Ele informa que as mercadorias estavam atrasadas há mais ou menos uma semana e pede ajuda dos aventureiros, né, dos personagens, para que eles ajudem a recuperar essas mercadorias. Na ida, né, na ajuda, o Baldric informa que na verdade a filha dele estava como a cabeça da caravana, tá? onde trariam as mercadorias para eles. E eles partem já com essas informações. Acontecem algumas coisas, eles são atacados por alguns gnolls no meio do caminho. Eu não vou dar muito detalhe até para não alongar demais o vídeo, já tem 10 minutos de vídeo mais ou menos. E então eles chegam a um covil de gnolls, aonde nesse covil de gnolls eles limpam literalmente a área. Lá dentro desse covil de gnolls, eles, além de acharem a filha de Baldric, eles acham também um altar que parece ser um altar de ritualístico, né? Depois de enfrentar o boss, eles conseguem ter acesso a esse altar. E o nosso bárbaro Niemas, fazendo jus ao seu personagem, depois de quebrar o altar, eles acham um scroll, onde esse scroll tinha algumas escritas que somente o próprio bárbaro entendia. O bárbaro ele consegue ler em abissal, então só ele entendia a língua dos demônios. Eles saem de lá, vão para a cidade, e na cidade o bárbaro consegue saber o que estava escrito no pergaminho. E nesse pergaminho ele informa sobre um ritual, né? Sobre um ritual não de ressurreição, mas para trazer um deus pro plano material, tá, beleza? E no próprio pergaminho é informado a existência de alguns portões que devem ser abertos para que esse ritual se execute com perfeição. Os personagens no próprio scroll, né, no pergaminho, os personagens veem que eles, no caso no pergaminho, dá a localização dos portões para eles, aonde, né, em quais regiões os portões estão localizados, e a partir daí os personagens eles acham um pergaminho, que no pergaminho ele faz referência a 3 portais que deverão ser abertos para poder executar com perfeição a vinda, né,
do Deus, seja lá qual for, para o plano material. Beleza. Os personagens eles retornam à cidade de Tempestia e lá eles vão direto ao regente para poder receber as informações dele, e lá eles descobrem que que a verdadeira missão deles na cidade, que era investigar o templo, e lá eles descobrem que o templo tem, na parte da noite, as pessoas que habitam perto do templo e passam lá, elas conseguem identificar alguns barulhos estranhos, alguns gritos, um cheiro muito forte de putrefação vindo de dentro do templo, e que vem chamando a atenção cada vez mais, ainda mais com os boatos que estão acontecendo, vem chamando a atenção do regente da cidade. Foi por isso que ele pediu ajuda ao continente principal, que é da onde nossos personagens vieram. Beleza. Entrando já no templo, mais uma vez os personagens passam por algumas dificuldades aí, e ao final dessa dungeon, né, desse templo, eles acabam achando o primeiro portal, né, e eles conseguem destruir os cultistas que estão perto desse portal, que estavam executando o ritual para a abertura desse portal. Infelizmente eles não conseguem impedir a abertura do portal e acabam enfrentando o que eles acabaram enfrentando, que é um ser das profundezas. Eles acabam enfrentando, conseguem vencer essa batalha e saem do templo vitoriosos. E a partir dali, eles entram em contato com o regente novamente, informam o que está acontecendo, informam para a central, para o próprio continente principal, e a partir daí eles têm acesso, conseguem ler, se eu não me engano, foi traduzido para eles uma grande parte do pergaminho, em que eles identificam, aí a partir daí eles identificam algumas localizações dos portões. A segunda localização, na verdade, é em Deep Woods. Eu vou na sessão, vocês vão ter acesso quem estiver acompanhando aí vai ter acesso ao mapa de Tristan Lands. Então, em uma região chamada Deep Woods é onde está localizado o segundo portão, e aí eles partem para lá. Vamos lá, resumindo, né, deixando a coisa mais curta, eles partem para Deep Woods. Em Deep Woods, que é, lógico, uma floresta densa, lá eles são abordados por elfos da floresta, que levam eles, depois, na verdade, de muita conversa e muita interpretação, eles conseguiram que o chefe da vila dos elfos, o Aldriel, levasse eles até a vila, e da vila eles descobriram que há um cemitério ali perto, e que no cemitério algumas ocorrências estranhas foram relatadas, como até mesmo os mortos andando novamente, e alguns outros relatos, inclusive aquele cheiro de putrefação. Eles partem para lá, para o cemitério, depois de alguns puzzles que acontecem no cemitério e enfrentar alguns wisps também, eles acabam descobrindo uma entrada secreta lá nesse cemitério, que leva eles até o underground ali da parte do cemitério, onde eles acham um segundo portão, e depois de novamente enfrentar cultistas e mais um boss, né, uma outra criatura da profundeza, eles não conseguem, infelizmente, impedir a abertura do segundo portal. Beleza. Depois dessa parte da abertura, da não abertura, na verdade, do segundo portal, os personagens voltam para a vila e descobrem que Aldriel está sofrendo alguns ataques de ogros, né? Umas investidas de ogro, e que na verdade vão precisar da ajuda dos nossos amigos aí, aventureiros. Quando eles chegam ao local, eles se deparam com a muralha da vila ali, com uma pequena muralha de madeira, e durante toda a batalha que acontece
né, os ogros e uma horda de orcs ataca essa muralha, eles conseguem, com a ajuda dos elfos da floresta, conseguem acabar, dizimar aquela horda daquele ataque que estava acontecendo, e antes que eles pudessem matar o orc comandante que estava no momento na área no campo de batalha, um portal se abre atrás desse orc, cara, e puxa ele para dentro de um local em que eles conseguiram ver apenas alguns detalhes do local, que era uma terra devastada, de terras planas e escuras, árvores sem folha, árvores secas e algumas poucas árvores secas espalhadas, e ao final eles conseguem identificar umas ruínas, né, ao fundo. Beleza. Nesse meio tempo, na verdade, um detalhe que eu esqueci de falar, quando eles estavam no momento em que eles estavam no cemitério, a filha de Aldrin, a Lilith, ela estava ajudando eles. Né? Eles conheceram ela no meio do caminho e ela passou a ajudar eles até o cemitério e também na batalha, né? Na muralha aí contra os orcs. Além de ser do orc comandante ser puxado para dentro desse portal, os cultistas que eles viram dentro do portal conseguiram sequestrar a Lilith, levando ela para este local que eles viram através do próprio portal. E depois de conversas, o Aldrin ele chama um ancião chamado Dragnar, né, de uma cidade vizinha, para que pudesse conversar com eles. Na conversa, o próprio ancião informou que na verdade ele conhecia as terras e as ruínas. Ele parecia ser umas ruínas de um lugar chamado Gold Plains, que é Gold Plains Ruínas, na verdade, que é aonde o próprio ancião acha que possa ser, aonde eles possam ter levado a Lilith. E então é isso. Os personagens eles acatam a decisão do Dragnar, beleza? Mesmo sabendo a localização do terceiro portão, eles decidem por ir primeiro resgatar a Lilith. No caminho para Gold Plain Ruínas, eles passam por umas terras de estabilidade mágica. Então, todo ser que utiliza da magia precisou fazer um teste. Caso não passasse no teste, havia algumas penalidades específicas pela instabilidade da magia no local. Eles conseguiram passar por esse local, tiveram um pouco de dificuldade, mas conseguiram passar, chegaram até Gold Plain Ruins, aonde eles acharam mais um puzzle aí e conseguiram abrir uma passagem secreta dentro dessa ruína, atrás de uma estátua do próprio rei Tristan, que estava lá embaixo. E ao descer eles encontraram, né, no underground eles encontraram uma colônia de Myconides, conversando com o Myconides supremo, digamos assim, da colônia. Eles descobriram que existe sim uma passagem ali dentro, uma porta em que há um tempo atrás alguns humanos, ou pelo menos que pareciam ser humanos, sempre passavam por eles e iam em direção a essa porta. Foi quando um dos Myconides se prontificou a levá-los até lá. Eles acharam uma porta com um símbolo de caveira na frente, uma porta bem grande. Um dos personagens, chamado Lilo, na bio dela ele tinha escrevido que tinha uns 2 dados, que foi os dados utilizados, a chave, na verdade, utilizados para que pudesse abrir esse portal. Ao entrar no portal, eles entraram uma pequena dungeon, que ao chegar ao final dessa dungeon, eles encontraram um fantasma de uma mulher chamada Dahlia. Essa mulher, eu acabei não falando antes, mas quando eles conversavam com o ancião Dragnar, o ancião contou-lhes uma história sobre
a filha do rei que foi sequestrada, do rei Tristan, que foi sequestrada pelos cultistas, e ele nunca mais achou ela, né? E que ela informou a eles na época que os cultistas estavam escondidos no subterrâneo. Foi por isso que os personagens, né, resolveram ir até o Gold Plain Ruins. Beleza. E esses fantasmas que eles acharam era justamente Dahlia. Ela estava ali presa àquele local porque ela foi precursora de uma passagem mágica que foi aberta por eles e acabou sendo morta. E ela guarda um grande rancor pelos cultistas e estava ali justamente presa a esse local justamente por esse encargo, né, de querer vingança contra os cultistas. Beleza. Depois de muita conversa com o fantasma, eles não conseguiram não enfrentá-la. Eu, claro, não posso deixar de falar que o Bárbaro se mijou devido à aparição do fantasma, mas isso aí fica em off. Depois de muita conversa, a própria Dahlia entregou-lhes um terceiro dado, que era a última peça que eles precisavam para abrir o portal para o local onde os cultistas estavam. Ao ativar o portal, abrir o portal, eles foram a este local. Lá eles acharam novamente a mesma terra com estabilidade mágica. Eles já saíram perto das ruínas que eles conseguiram ver anteriormente. E quando eles chegaram ao local, eles viram que parecia ser um coliseu quadrado, mas o coliseu ele era para baixo, na verdade. As arquibancadas ficavam na parte, né, plana, e o coliseu ele é como se fosse um coliseu e ele ia descendo. Os personagens, ao adentrar no coliseu, eles viram centenas de cultistas, falando palavras de ritualísticas, né, todos eles em volta de um altar com dois pilares em que a Lilith, né, a filha do Aldrich, o elfo, estava presa nesse altar, e atrás dela uma enorme sombra de mais ou menos uns 5 metros se projetava na ponta da parede, ia saindo uma foice, uma ponta de uma foice, em que eles iam vendo saindo a foice, e depois eles viam saindo o punho de uma mão esquelética saindo de dentro dessa sombra. Eles não conseguem ver o rosto, mas o capuz, né, que na verdade uma sombra, ela sai. O que sai dali é um ser bem todo encapuzado, né, um hobby mais ou menos preto, e a cabeça é direcionada para Lilith, e em um certo momento, a cabeça é direcionada para os personagens. Esse ser ele estica a mão para os personagens com a palma aberta para eles. No momento que ele faz isso, os personagens eles começam a sentir literalmente a sua vida se esvaindo. Eles sentem a sua vida indo embora, saindo do seu corpo. E quando eles estavam já praticamente achando que esse era o fim deles, com um pouco de visão que eles ainda tinham, eles veem que do céu desce um raio de luz sobre eles, assim, no céu, em que no momento que o raio de luz atinge eles, aquela situação de perder a vitalidade deles cessa na hora. Eles sentem um calor, uma sensação agradável, e conseguem visualizar embaçado um ser que parece ser um homem, mas eles conseguem focar principalmente ver asas que saltam sobre as costas dele. São asas imensas, né? E nisso todos eles apagam. E nesse momento eles acordam, já de noite eles acordam em uma casa em que, quando eles abrem os olhos, eles veem Dragna, que era o ancião, sentado a uma mesa, apenas com uma vela, com um copo de alguma bebida na mão, tremendo. Aparentemente você vê que ele está muito preocupado, com o copo tremendo. E é isso aí. A história terminou por aí, né? Eles ficaram por aí. Quinta-feira que vem é a continuação dessa história. Eu fiz um resumo bem resumo mesmo. Espero que vocês tenham gostado e dê para entender um pouquinho aí do que aconteceu até agora na mesa. Eu acredito que se vocês pegarem e realmente forem assistir a stream, vocês vão gostar bastante da mesa. A mesa está bem legal. Eu estou botando muitos
muitos itens legais na mesa para se trabalhar, muitas peças, puzzles. Eu costumo colocar muitos ligações com as bios dos personagens, ligações entre os acontecimentos, itens relacionados aos acontecimentos. Né? Eu costumo fazer uma trama bem legal, eu gosto de priorizar bastante o roleplay também, da interpretação dos personagens, mesclar, claro, com as batalhas, mas emergir, tentar fazer com que os personagens estejam bastante imersos aí na história. E é isso. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado do resumo. Espero que vocês possam acompanhar a nossa streaming, que acontece toda quinta-feira, às 19 horas, de 19 às 23. Espero que vocês possam acompanhar. Espero que vocês tenham gostado do resumo, embora tenha ficado bem curto. E espero que vocês acompanhem a gente lá na streaming. Lembrando que não rola só D&D, rola várias outras coisas também. E eu acho que é isso. Então, obrigado aí a todo mundo por assistir. E vamos que vamos. Vejo vocês aí na próxima streaming. Valeu!